Berserk é bastante conhecido por ter um protagonista extremamente forte e com uma vida horrível, o que com certeza é a mais pura verdade, mas apesar disso, a obra não se resume a isso. Frequentemente, o mangá trata de vários temas delicados e profundos, como traumas, arrependimento, abuso infantil, egoísmo e muitas outras coisas. E em todos esses temas existe um elo que os conecta, como uma corrente que guia cada personagem a um final trágico, algo que eu acredito fortemente ser a mensagem principal da obra. Uma mensagem que Godo resumiu quase como um spoiler dentro do próprio mangá, e que talvez tenha passado desapercebido. E se esse for o seu caso, fica tranquilo que depois desse vídeo você vai conhecer a obra de um jeito totalmente diferente, porque é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Para entender a verdadeira mensagem de Berserk, precisaremos conhecer a origem da Dragon Slayer, e consequentemente do seu criador, Godo. Assim poderemos entender as duas fases da vida do Guts que resumem perfeitamente o segredo que o velho ferreiro havia revelado. A tristeza, onde a dor tomou conta do Guts, o derrotando e impedindo que ele continuasse o seu caminho. O ódio, um novo caminho que Guts escolheu seguir depois da sua derrota. E por fim, a verdade por trás do elo que liga todos os personagens de Berserk. Começando do início. No capítulo 93 do mangá nos é apresentado Godo, um velho ferreiro extremamente habilidoso e bastante ranzinza também. Ele claramente era um homem amargurado e cheio de arrependimentos. Um grande indício dessa afirmação é o fato de ele viver isolado próximo às minas abandonadas no meio do nada, com a companhia apenas de uma garota órfã que ele tinha adotado. Godo havia sido um ferreiro muito famoso, que mesmo jovem já era conhecido em toda a província por suas armas e equipamentos de altíssima qualidade. Em dado momento, o rei emitiria um decreto para que seus vassalos criassem uma espada capaz de matar um dragão. Cada província reuniu os melhores materiais, equipamentos e, claro, seu melhor ferreiro. Godo era um deles. Apesar de essa ser com certeza uma grande honra, Godo já estava cansado de servir aos desejos dos nobres, que sempre queriam espadas elegantes e pomposas que tinham muito mais valor decorativo do que funcionalidade em batalhas. Por conta disso, ele decidiu levar esse pedido muito a sério. Nesse momento, ele não estava mais preocupado em criar uma arma bonita e manejável, mas sim uma monstruosidade de metal capaz de matar uma criatura que nem sequer existia. Pelo menos era nisso que ele acreditava. Ao apresentar a sua obra finalmente pronta, o rei se enfureceu. Era impossível de manejar algo como aquilo. Para escapar da ira real, Godo se viu forçado a fugir, se escondendo nas minas e lá ficando pelo resto da sua vida. Nesse meio tempo, Guts o conheceria e se mostraria ser finalmente o espadachim capaz de erguer a Dragon Slayer, algo que até então parecia ser simplesmente impossível. Mas naquele momento, Guts estava entrando em um mundo cheio de criaturas que Godo jamais achou que existissem. E por isso, aquela seria a arma perfeita para as batalhas que viriam a seguir. Agora que já conhecemos a origem da Dragon Slayer, podemos seguir para os dois momentos que definiriam a trajetória do nosso protagonista. Guts nasceu e passou a vida toda em meio ao sofrimento. Nascido de um cadáver sem nome em meio à lama, num campo de batalha esquecido. Adotado por uma mulher com problemas psicológicos e um mercenário que nunca nutriu nenhum afeto por ele. Vendido e abusado mesmo sendo apenas uma criança. Guts jamais experienciou o cuidado, o amor, o carinho de qualquer pessoa. Toda sua trajetória o ensinou a jamais confiar em ninguém, jamais depender de ninguém. E principalmente, jamais se apegar em ninguém. Mas, felizmente ou não, isso mudou no momento que Guts entrou no bando do Falcão. Lá ele criou laços com seus colegas de batalha. Teve amigos, algo que nem ele achava ser sequer possível. E até mesmo encontrou o amor. Pro Guts, aquele era finalmente o momento em que as coisas começavam a dar certo. Era aquela pequena parte da vida que chamamos de felicidade. Porém, toda essa esperança foi transformada em dor e sofrimento quando o seu melhor e talvez único amigo traiu o bando. Escolheu sacrificar todas aquelas pessoas pelo seu objetivo egoísta de possuir o seu próprio reino. Para os membros do bando, aquilo era incompreensível. Por que aquela matança estava acontecendo? Por que agora? Para o Judô era a confirmação de suas suspeitas. Griffith estava cheio de ódio e desejo de vingança. Para a Casca era um pesadelo completo, algo totalmente fora da realidade. Era inconcebível que o seu amado líder, alguém que ela via quase como um deus, estivesse causando algo assim. Só poderia ser um engano. Todos eles estavam sofrendo, apavorados e perdidos. Mas pro Guts, ele estava lado a lado com o Falcão por todo o tempo. Ele presenciou cada passo, cada palavra que a mão de Deus pronunciou. E principalmente, ele era a pessoa mais próxima que o Griffith já teve. Por conta disso, a traição que ele sofreu foi ainda maior, o trauma bem mais profundo. E ainda, para piorar, ele foi forçado a assistir a cena mais perturbadora da sua vida. Casca sendo
por diversos monstros e em seguida pelo próprio Griffith, agora renascido como Fento. Mesmo tendo sido salvo pelo Skull Knight, Guts jamais retornou à sua vida normal. Até porque, como ele poderia? Guts perdeu um braço, um olho e todos os amigos. A mulher que ele amava estava completamente quebrada mentalmente. Era praticamente uma criança assustada, e principalmente, tinha medo dele. Tudo de minimamente agradável que ele havia conquistado foi tirado dele no eclipse. Ele não tinha mais nada. A tristeza é o sentimento mais forte nesse trecho da obra. A sensação de perda, de desespero permeia cada painel. Seja no olhar do Guts ou no olhar das pessoas ao seu redor. Era uma dor tão grande que ele não podia mais suportar. Estar todos os dias vendo a Casca naquela situação sem poder fazer nada e sabendo que o culpado estava à solta, aquilo tornou o sofrimento do Guts pesado demais, o que levou o Espadachim Negro para a fase mais obscura da sua trajetória. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever se ainda não estiver inscrito. A maioria de vocês que me assistem não estão inscritos no canal. Então se você está gostando do conteúdo, dá essa força aí pra gente chegar nos 5.000 inscritos, que não vai te custar nada e vai me ajudar demais a continuar fazendo conteúdos como esse aqui pro canal. Agora que você já me deu essa força, vamos lá. Guts não sabia onde o Griffith estava e muito menos se poderia o derrotar, mas naquele momento isso nem sequer importava para ele. Ele poderia ficar ali, se lamentando e esperando pela sua morte, ou iniciar uma jornada de vingança, caçar cada apóstolo existente e destruir completamente cada um deles. Claro, era uma jornada impossível para um ser humano comum, principalmente sozinho, mas Guts não se importava com isso. Durante a sua jornada, em nenhum momento ele planejava sobreviver acima de tudo. Se fosse para morrer em troca de matar uma daquelas criaturas, ele estava perfeitamente disposto a isso. Não era mais sobre salvar alguém ou sequer fazer justiça, e sim sobre vingança. Era o momento em que Guts dava significado à sua dor. Ele direcionava todo aquele ódio e desejo pela violência aos monstros que causaram tudo aquilo. Guts encontrou uma nova motivação para viver no momento em que decidiu partir. E essa mentalidade do Guts é comprovada dentro deste mesmo arco, quando o Guts tenta criar o máximo de ódio na filha do Conde, para que assim ela também o perseguisse em busca de vingança, ganhando uma nova motivação para existir. Para ele, viver com ódio era melhor que não viver, que por sua vez era melhor do que conviver com sua própria dor. A todo momento, Guts se colocava em situações extremamente arriscadas. Nenhum preço era alto demais para alcançar o seu objetivo. Era um homem totalmente focado na sua missão. Se precisasse matar inocentes, mataria. Tratar com um demônio? Mataria. Matar crianças? Faria também. É nesse momento, inclusive, que a Rosine, uma apóstola que Guts enfrenta durante a sua jornada, pergunta totalmente perplexa: o que é você? Ela não pergunta quem é você, e sim o que é você. E isso faz total sentido, porque naquele momento Guts já não tinha nada de humano. Ele não parecia sentir dor ou medo, nem mesmo o instinto de sobrevivência que qualquer animal ou criatura normalmente teria. Nem isso ele demonstrava. Somente ódio e mais ódio. Num nível tão absurdo que até mesmo um apóstolo, uma criatura essencialmente má, sentiria medo. Esse era o estado em que Guts voltava à cabana do Godo para buscar a Casca, alguém que mais parecia uma fera do que um homem. E é exatamente nesse momento que o Godo finalmente revela sua sabedoria, a verdade por trás de Berserk e da jornada do Guts. Ao retornar à cabana onde os seus velhos amigos estariam cuidando da sua amada, Guts recebe a terrível notícia de que a Casca não estava mais ali, que eles haviam a perdido. E no surto de raiva, ele interroga o Rickert de maneira muito agressiva sobre a razão de ele não ter feito nada para impedir e nem sequer procurado por ela. E é então que Rickert revela a razão para ter permanecido na cabana mesmo com o sumiço de Casca. Godo estava morrendo. Um velho doente e uma criança sozinhos numa cabana isolada claramente não era uma boa ideia. Por conta disso, Guts entende a situação e vai falar com Godo. Em sua cama e claramente debilitado, Godo cumprimenta Guts com seu jeito simpático de sempre, e apesar das grosserias, era uma maneira de demonstrar afeto, por mais bizarro que pareça. Guts, por sua vez, olha com um rosto de tristeza e talvez até um pouco de pena, o que faz o velho questionar: depois de tantas mortes que você presenciou, o que há de tão estranho em ver um velho meio morto? Também era uma maneira de quebrar aquele clima de enterro, que de certa forma funcionou muito bem. Enquanto conversavam, Godo pediu para dar uma olhada no braço de metal e na espada, para ver como estavam as suas criações e se precisavam de algum reparo. O que o surpreendeu absurdamente quando viu o estado da Dragon Slayer. Haviam se passado cerca de 2 anos, mas pareciam ser mais de 10, devido ao dano que a espada tinha sofrido. Era como se o Guts tivesse lutado dia e noite sem parar, ao invés de dormir e comer. Ele alerta Guts que ele não poderia se manter são lutando naquele ritmo, o que obviamente o Guts não dá ouvidos. Ainda assim, Godo insiste. Ele nota que o rosto de Guts está ainda mais sombrio,
E depois de entender finalmente a razão por trás de todo aquele ódio, ele questiona o Guts. Se vingança é sua única motivação, por que não fugir de todo esse ódio? Essa pergunta fez com que o Guts ficasse bastante chocado, como se fosse algo completamente fora da realidade. Godo se propõe a explicar e revela finalmente a sabedoria de décadas. Escute, esse é o conselho de um velho. O ódio é o lugar para onde vai o homem que não é capaz de suportar a sua própria tristeza. Assim como uma lâmina enferrujada pelo sangue, a vingança é algo que só se afia com mais sangue. Você afunda essa lâmina no seu próprio coração enquanto tenta consertar os cortes da tristeza. Quanto mais você a afia, mais ela te fere. E no fim, tudo que resta é uma pilha de sangue e ferrugem. O caminho que você está trilhando o levará a uma morte solitária e cheia de arrependimentos. Nada mais. Guts, ao ouvir isso, imediatamente retruca, quase como se não levasse tudo aquilo a sério. Mas no fundo, ele sabe que Godo tem razão. Ele explica que tudo que viu e sofreu no eclipse, todas as pessoas que perdeu, tudo aquilo era demais para ele suportar. Ele diz que perdeu tudo naquele dia, que não tinha mais nenhuma razão para seguir em frente a não ser a própria vingança. E é nesse momento que Godo o lembra que há 2 anos, no dia em que partiu, ele escolheu por vontade própria deixar para trás o seu maior tesouro. Ele não foi capaz de compartilhar o seu sofrimento com a pessoa que amava. Ao invés disso, ele preferiu fugir para um lugar mais confortável, onde não precisasse lidar com sua dor. Exatamente como havia dito. O que Godo revelou ao Guts em seu leito de morte é a essência de Berserk. Toda a trajetória de Guts tem sido sobre fugir dos seus sentimentos, mesmo que para isso ele mesmo se torne um monstro. Desde a sua infância, do seu tempo do Bando do Falcão e até a sua atual situação nos capítulos mais recentes, Guts tem sido desenvolvido para lidar com seus próprios demônios. Ele busca na vingança e violência um refúgio para sua dor. Para ele, é mais fácil enfrentar a morte todos os dias do que ficar sozinho com seus próprios pensamentos por uma noite. Algo que se conecta diretamente com a nossa realidade. Quantos de nós não usamos da grosseria, da rispidez para afastar as pessoas, como um mecanismo de defesa, pensando que demonstrar emoções nos tornaria fracos? Infelizmente, por mais que não gostemos de admitir, essa é uma realidade. E Berserk traz uma análise bem interessante sobre esse comportamento. Onde o Guts conseguiu chegar com essa atitude? Isso fez bem pro personagem? Ajudou as pessoas que ele amava ou as feriu? Acho que essa é uma pergunta que cada um de nós precisa se fazer em algum momento. E talvez assim entender que enfrentar o sofrimento pode causar uma dor momentânea, mas que vai nos poupar de ainda mais sofrimento e arrependimentos no futuro. Algo que ficou bem claro na jornada do Guts. Ainda assim, tem quem acredita que o Guts estar passando por uma depressão depois de perder tudo novamente é uma inconsistência na obra, como se estivessem mudando a essência do personagem. E isso é algo que pra mim não faz nenhum sentido. Ao meu ver, o Guts sempre demonstrou estar nesse caminho. Um garoto traumatizado, com sérios problemas de confiança e que nunca pôde parar nem por um instante para tentar se curar de tanto sofrimento, é normal que ele quebre em algum momento. Berserk nunca foi sobre um super-herói de anime que derrota tudo e todos com um sorriso no rosto. Pelo contrário, a obra sempre fez questão de deixar bem claro que o Guts não é, inicialmente, um herói. Felizmente, o seu desenvolvimento tem acontecido à medida que ele enfrenta desafios cada vez maiores. Ele tem percebido que viver pela espada pode não trazer o futuro que ele deseja. Já foi dito que talvez o que ele deseja e o que a casca deseja sejam coisas totalmente diferentes. Quem sabe ela não preferiria seguir a sugestão do Godo, fugir do ódio e buscar uma vida nova, de paz. Talvez pro Guts a vingança ainda esteja disfarçada de paz. E assim, ele acredita que para ter paz precisa se vingar. Ainda assim, independentemente do caminho que Guts siga a partir daqui, imagino que em algum momento ele vai olhar para trás, relembrar as palavras do Godo e finalmente vai entender o que ele queria dizer. E quem sabe, se eu não estiver sendo muito otimista aqui, o próprio Guts se torne o conselheiro sábio das novas gerações que virão, repassando a sua própria sabedoria que aprendeu há muito tempo de um velho amigo ferreiro. Mas por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se gostou, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!